Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de termoquímica, falando um pouquinho sobre a entalpia de formação e a entalpia de combustão. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que você goste dessa aula. A entalpia de formação, ela é representada pelo ΔH0F, entalpia de formação. E a entalpia de formação, ela é o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. O estado padrão já foi relatado, nas aulas anteriores. A entalpia de formação, ela também é chamada de calor de formação, ΔH de formação ou entalpia padrão de formação. Com base nas entalpias de formação das substâncias que participam de uma determinada reação química, nós podemos calcular o ΔH de uma determinada reação de acordo com a seguinte fórmula. ΔH da reação vai ser igual à soma do ΔH de formação dos produtos menos a soma do ΔH de formação dos reagentes, certo? Então, essa é a fórmula para nós calcularmos o ΔH de determinada reação. Ok? Aqui nós temos alguns exemplos em que a gente tem a variação de entalpia das reações, certo? Representada pelas equações abaixo. E aí aqui nessa primeira equação nós temos o que? H2, substância simples no estado padrão, que é gasoso, mais meio O2, substância simples no estado padrão, formando um mol de água, certo? Então, a gente tem o ΔH de formação, ΔH0F, de menos 68,3 quilocaloria por mol. Aqui também é a mesma coisa, ΔHF, porque formou um mol de uma determinada substância a partir de substâncias simples no estado padrão, alumínio sólido, gás, oxigênio, certo? Substâncias simples no estado padrão. Aqui nós temos o ΔH, variação de entalpia, mas não é ΔH de formação. Por que não é ΔH de formação? Porque nós temos o carbono diamante, certo? Não é o estado padrão do carbono. Qual é o estado padrão do carbono? É carbono grafite, ok? Aqui também não é variação de entalpia, não é ΔH de formação. Por quê? Porque formou 2 mol de HCl. E para ser ΔH de formação, entalpia de formação, nós temos que ter 1 mol, formação de 1 mol de determinada substância a partir de substâncias simples no estado padrão. E aqui também não é ΔH de formação. Por que não é ΔH de formação? Porque aqui não é substância simples. O óxido de cálcio é uma substância composta, ok? Substância simples é formada por apenas um elemento químico. Nós temos aqui também, olha, o carbono grafite, substância simples, ok? No estado padrão, mais gás hidrogênio, substância simples no estado padrão, e gás oxigênio, substância simples no estado padrão, formando um mol de etanol. Então, o ΔH de formação, 277,69. Nós temos aqui, ó, carbono grafite, formando carbono grafite, o ΔH de formação é 0. Toda substância simples no estado padrão, o valor da entalpia é 0, ok? Agora, se eu tiver carbono grafite virando carbono diamante, nós vamos ter aqui o consumo de 1,9 kJ de energia para isso acontecer. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos C12H22O11 mais 12O2, dando 12CO2 mais 12H2O. Essa reação é uma reação clássica de combustão. Por que eu sei que é uma reação de combustão? Porque eu tenho o combustível mais o comburente, que é o gás oxigênio, formando dióxido de carbono e água. Então, é uma reação de combustão. Foram dadas as seguintes informações: o ΔH de formação a 25 graus Celsius e 1 atm das seguintes substâncias: C12H22O11, CO2 e H2O. Como que nós vamos fazer para calcular o ΔH dessa reação? Nós vamos utilizar uma fórmula. Esses valores aqui, que são os valores do ΔH de formação, eles são valores tabelados,
certo? Esses valores são dados, igual aqui, ó, nós temos o valor de ΔH de formação da amônia. Para formar amônia, quando a gente tem N2 mais H2, 3H2, dando 2NH3, nós temos o que? A liberação, certo? De 46,11 kJ por mol, ok? Então, tem esse valor aí. A água líquida, certo? Benzeno, tem esses valores de ΔH de formação, ok? E aí, esses valores são dados, normalmente eles são dados nas questões, certo? Bom, então nós temos aqui que foi dado o 2.221, o 394, que é do CO2, e o menos 286, que é da água. Como que nós vamos calcular o ΔH? Ah, não foi dado para nós o valor do gás oxigênio. Por quê? Porque é substância simples no estado padrão. Substância simples no estado padrão, o valor da variação de entalpia é zero, ok? Para nós calcularmos o ΔH, nós vamos ter soma do ΔH de formação dos produtos menos a soma do ΔH de formação dos reagentes. O que nós vamos ter aqui? 12 vezes 394. Esses aqui são os produtos. E os que estão aqui antes da setinha são os reagentes, ok? 12 vezes 394 menos 394, mais, por que o mais? Porque é a soma dos produtos, ok? Isso mais isso. Mais 11 vezes 286, menos, que é o menos da fórmula, a soma dos reagentes. Eu posso eliminar o zero, ok? Não preciso aqui colocar o zero, contabilizar. Então, é menos 2.221, certo? Só vou deixar aqui e nós temos um mol, não preciso multiplicar. Agora, eu vou fazer o cálculo, né? 12 vezes 394, 3.146. Mais vezes menos dá menos. Mais, que é o maisinho da fórmula, 11 vezes 286, 4.728. Mais vezes menos dá menos. Menos 2.221. Mais vezes menos dá menos, sinais iguais, soma e repete o sinal. 3.146 mais 4.728, 7.874. Menos 2.221, eu repeti. Agora eu tenho menos vezes menos dá mais, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. 7.874 menos 2.221, 5.653. O sinal está negativo, é uma reação exotérmica. Nós já sabíamos que seria uma reação exotérmica porque é uma reação de combustão. Sempre a combustão é uma reação exotérmica, ok? Vejamos outro exemplo. Aminoácidos podem ser usados como fonte de energia para o corpo? Determine a entalpia padrão da oxidação de glicina, gerando ureia, dióxido de carbono e água, usando os valores de entalpia padrão de formação. Foi dada a reação, essa é a reação, pede para calcular o ΔH e foram dados os valores aqui, ok? Então, nós temos que o valor do NH2CH2COH é menos 530, ok? O valor do H2NCONH2 menos 334. Valor do CO2 menos 394. Valor de H2O menos 286. Não deu o valor do O2, porque substância simples no estado padrão, entalpia igual a zero. Agora nós vamos fazer o quê? Calcular na fórmula, tá? Soma do ΔH de formação dos produtos menos a soma do ΔH de formação dos reagentes. Vai ser o valor do ΔH da reação. E aí, então, nós temos 3 vezes 286, ó, aqui tem um mais. 3 vezes 286, que é da água, mais 3 vezes 394, que é do CO2, mais 1, aqui é 1 vezes 334, que dá 334. Então, nós repetimos, ok? E nos produtos, lembrando que aqui é reagente, certo? E aqui nós temos os produtos, ok? Então, a gente vai ter 2 vezes 530, beleza? Agora, nós vamos calcular. 3 vezes 286, 858, mais vezes menos dá menos. Mais, que é o mais da fórmula aqui, tá? Soma do ΔH de formação dos produtos. 3 vezes 394, 1.182, mais vezes menos dá menos. Mais
334, que é esse, certo? Menos 334, não multiplico por nada, porque aqui é número 1, ok? Menos, que é o menos da fórmula, tá? 2 vezes 530, 1.060. Agora, vamos calcular. Mais vezes menos dá menos, mais vezes menos dá menos. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, vamos somar 858 mais 1.182 mais 334. Vai dar 2.374. Menos 1.060. Menos vezes menos dá mais. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. 2.374 menos 1.060, 1.314. É uma reação exotérmica, ok? Já sabíamos que era exotérmica porque é uma reação de combustão, ok? Vamos falar agora sobre a entalpia de combustão, representada por ΔH0C. É o calor liberado na combustão completa de 1 mol de uma substância no estado padrão. O que é a combustão? Combustão é quando nós temos um combustível que reage com o gás oxigênio, que é o chamado de comburente, e aí esse tipo de reação sempre é exotérmica. Nós já vimos isso, né, nas aulas anteriores. Então, nós temos aqui, ó, metano, a combustão do metano, metano mais gás oxigênio, dando CO2 e água. ΔH de combustão, menos 212,8. Sempre o ΔH de combustão vai ser negativo, ok? Porque uma reação de combustão sempre é exotérmica. Aqui do etanol, certo? E aqui nós temos do C6H12O6, ok? Tá? Da glicose. Bom, então nós temos aqui que a entalpia de combustão também é chamada de calor de combustão, ou ΔH de combustão, ou entalpia padrão de combustão. E sempre esses valores do ΔH de combustão, eles são dados para nós temos eles tabelados. Então, vejamos aqui, ó, ΔH de combustão do gás hidrogênio, ΔH de combustão do etanol, do acetileno, do metano, do octano. Tá? E nós temos também a entalpia específica, que é dada em kJ por grama, tá? São valores que são dados para nós, são valores tabelados, certo? Vejamos um exemplo. Determine a entalpia padrão de formação do propano, conhecendo sua entalpia padrão de combustão. Então, nós temos aqui a reação de combustão do propano, que é o C3H8, e temos o ΔH de combustão do propano, menos 2.220 kJ. E foram dados aqui os valores das entalpias de formação de H2O, de água, e do CO2, que a gente também já tinha visto nos slides anteriores. Então, a gente precisa saber a entalpia padrão de formação, o ΔH de formação do propano, e nós temos do CO2, temos da água, e de O2, que é gás oxigênio, é zero, né? Substância simples no estado padrão, a entalpia é zero. E temos o ΔH de combustão. O que nós vamos fazer? Calcular na fórmula. O ΔH da reação vai ser a soma do ΔH de combustão, ΔH de formação, nós temos os ΔH de formação, ok? Dos produtos menos a soma do ΔH de formação dos reagentes. O valor do ΔH da reação, 2.220. Produto sempre vai ser esses aqui, ok? Depois da seta, e aqui os reagentes, certo? E aí nós temos 4 vezes 286, mais, porque é soma dos produtos, 3 vezes 394, mais, não, aqui não, menos o ΔH do C3H8, certo? ΔH de formação do C3H8. E aí, então, nós temos, esse daqui não está aqui, tá, gente? Bom, e aí nós temos 4 vezes 286, 1.144. 3 vezes 394, 1.182, ok? E a gente precisa achar esse valor. O que nós vamos fazer? Mais vezes menos dá menos. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, 1.144 mais 1.182 dá 2.326, certo? E aí, nós vamos passar o ΔH de formação para aqui, porque a gente precisa descobrir esse valor.
menos 2.326, passo o negativo para cá somando, mais 2.220. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Nós temos que o ΔH de formação do C3H8 é 106 kJ, ok? Bom, então, para essa aula era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente continua com a termoquímica. Um abraço, fica com Deus e até a próxima!